Aí, beleza. Clica no apresentar que fica melhor para gravar. Aí. Beleza. Todo mundo consegue ver a tela? Tá tudo certo? Sim. Tranquilo. Transmite. Beleza. Galera, primeiramente bom dia para todo mundo. Se eu não dei bom dia, eu vou falar sobre o transmídia, conceito e aplicação, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é sobre a cultura da convergência. A cultura da convergência ela é um conceito apresentado por Henry Jenks, que diz um pouco sobre a nossa cultura na internet, né? Sobre as mudanças tecnológicas, as sociais, né? A partir de alguns preceitos da cybercultura, propostas por Pierre Levy em 1956, se eu não estou enganado. Então, é um conceito muito importante para a gente que trabalha no digital, eu acredito, né, que seja muito importante, que diz o seguinte: ele traz três assuntos bem tópicos mesmo sobre o mundo digital, sobre a internet. Então, a primeira coisa que a gente observa é as diferentes plataformas. A partir do momento que a gente tem essas mudanças culturais, essas mudanças sociais, foram sendo criadas mais mídias, né, e mais conteúdo e mais ferramentas para a gente poder trabalhar no digital, né? Então, e dentro da transmídia, nesse contexto, as diferentes plataformas nos ajudam a contar histórias, né, storytellings mais completos, de maneiras diferentes. A produção cultural participativa, ou seja, nós, público, quem está aqui embaixo, produz conteúdo e participa da construção histórica, né, dos elementos ali na internet. E a inteligência coletiva, né, que é a colaboração intelectual conjunta dos integrantes ativos na sociedade. Né? Ou seja, a gente trabalha junto para fortalecer vários assuntos. Né? Então, a gente não faz um prego sem ter uma inteligência coletiva, sem ter um monte de gente ali trabalhando para fazer um prego. Né? E assim vai. Em toda a apresentação, quando eu for passar o PDF para vocês, eu coloquei as minhas referências, tanto o livro Cybercultura, do Pierre Levy, A Cultura da Convergência e o Marketing Digital, que foi um blog que eu acessei, um blog post da Rock Content, né? E o próprio livro do Henry Jenks, que é o que chama Cultura da Convergência, né? Onde ele vai tratar a transmídia e a cultura da convergência. Então esse velhinho bonitinho, fofinho aí, muito gente boa, é o Henry Jenks, né? Ele é muito importante para a gente, né? E ele vai trazer o conceito da transmídia na cultura da convergência. Né? Então, a narrativa transmídia representa um processo em que elementos integrais de uma ficção são dispersos sistematicamente por vários canais de distribuição com o objetivo de criar uma experiência de entretenimento unificada e coordenada. Aí, quando ele fala de entretenimento, não é só entretenimento, mas na análise que ele falava no livro, era mais fácil enxergar a transmídia dentro do entretenimento, mas ela pode ser usada para qualquer outro fim, vamos dizer assim. Idealmente, cada meio dá sua contribuição para o desenrolar da história. Né? Então, você tem várias partezinhas de uma história sendo manipulada e integrada nas mais diversas plataformas. E é importante, não só no digital. Tá? Essas plataformas podem ser um evento, pode ser uma loja, pode ser um banner, pode ser um outdoor, enfim. Né? E também tá aí, é só clicar ali embaixo no PDF que vocês vão ter. Coloquei o link da Amazon para esse livro. Então a gente tem alguns pilares aqui da transmídia, né? Que é o storytelling, multiplataforma e engajamento. Né? O storytelling, você não consegue fazer uma estratégia transmediática efetiva e real, né, sem ter uma história para contar. Você precisa de uma história que seja independente nas suas plataformas, mas que em algum momento elas se complementem. Tá?
Novamente, ser multiplataforma, ou seja, você precisa ter a parte trans é disso, é de transitar entre as plataformas, entende? Então, Instagram, sei lá, na sua loja, né? Enfim, várias coisas desse tipo. E o engajamento, você precisa ter pessoas que vão participar da sua estratégia. E claro, depende muito de você. Você tem que incitar as pessoas a participarem. Senão, não faz sentido nenhum você ter uma estratégia transmediática. Eu coloquei aí reflexões sobre o Attack on Titan, que é um anime e transmídia, do Jambô, que é um Instagram que fala única e exclusivamente de transmídia. Se eu não me engano, eles são uma agência especializada em transmídia. E tem um Instagram bem legal, que tem vários assuntos legais lá, então vocês podem clicar aí, vocês vão estar sendo redirecionados para o post que eu estou falando, né? Premissas. Tem algumas coisas importantes, algumas observações sobre a transmídia que são extremamente importantes para a gente entender, né? Cada elemento do conteúdo é independente, porém é importante que ele complemente outra parte da narrativa. Todas as ações precisam ser coordenadas, o público precisa sentir que faz parte da história, né? Voltando à questão do engajamento. E a transmídia tem a capacidade de abranger públicos com comportamentos diferentes, mas que gostam do mesmo assunto. E aí eu vou dar um exemplo prático disso. Um exemplo prático dessa questão dos públicos foi algo que eu vivi, que é o seguinte. O Senhor dos Anéis, todo mundo sabe, ele veio dos livros, né? Então tem lá, são 3 livros, e tem o Hobbit também, mas ele veio dos livros. Depois eles fizeram os filmes, certo? Que é muito bom também, eu vi todos. E aí vem a parte onde poucas pessoas sabem, mas é bem legal isso porque os jogos do Senhor dos Anéis, eles complementam a história. Então no filme a gente não vê nada sobre o criador dos anéis, para quem já viu o filme vai saber do que eu estou falando. Os filmes eles não citam quem criou os anéis, né? Do Senhor dos Anéis. Já no jogo Shadow of Mordor, conta a história do Celebrimbor, que é o criador, né, dos anéis lá da força, e depois foi desenrolar toda essa história do Senhor dos Anéis. Então é legal que cada mídiazinha vai complementando a história de um jeito legal e é independente. Se você viu só o filme, ok, não tem problema. Tem gente que não gosta de jogar e tá tudo bem. Tem gente que não vai ler os livros, mas vai jogar e ver os filmes, que foi o meu caso. Eu não gostei dos livros, eu achei um pouco chato. Mas é isso. Então, vamos lá. Agora, falar é muito bonito, né? Que legal, que lindo. Transmídia é um negócio fantástico. Agora, como que eu vou aplicar isso? Para mim foi a parte mais difícil e é uma parte que não tem muito na internet. Você tem que abstrair mesmo. Como que eu aplico? Antes de tudo, você precisa responder algumas perguntas básicas, né? Que história eu vou contar? O que eu quero contar para o meu público? Como eu vou incitar meu público a participar, né? Como meu público vai participar da minha estratégia e quais as plataformas eu vou usar. Então, o que eu fiz? Poxa, eu tenho um cliente que eu sempre estou trabalhando com ele, né? Que é o IESLA, e aí eu pensei uma estratégia transmediática para o IESLA, para a gente não ficar só em papo aqui, vamos colocar na prática, vamos colocar a mão na massa. Né? Então, é bem metódico, assim, você tem que pensar e ir respondendo as perguntas aos poucos e aos poucos vai encaixando, vai fazendo sentido. Né? Então, as plataformas que eu escolhi foram redes sociais, de maneira geral, o site deles, um evento presencial, né? E algumas escolas-alvo. Por quê? Vocês vão entender mais tarde. O objetivo é simples, aumentar o número de matrículas. Né? A história. Eu vou comunicar ao meu público que o IESLA é uma faculdade ideal, conectando egressos e vestibulantes, né, através de um evento. Egressos, para quem não sabe, é a pessoa que já formou, que já está formada, atuando no mercado. Primeiro, o IESLA vai até algumas escolas na região do Castelo, né, oferecer brindes, bolsas exclusivas e um convite
para um evento no campus, como se fosse excursão de escola mesmo, aquelas excursões de escola que toda escola tem. Depois, no evento, né, vai acontecer uma mostra de profissões, onde o IESLA convida os egressos para palestrar para os visitantes, ou seja, esses egressos vão mostrar como que foi o processo da graduação para quem está começando agora, né? Além de montar stands com conteúdos interativos. Para quem já foi em amostra de profissão, vai saber que eu estou falando dos stands com conteúdos interativos. Inclusive, foi mais ou menos desse jeito que eu fiz a minha primeira graduação de jogos digitais. Eu fui numa amostra de profissão, conheci o stand lá, tive uma palestra com o coordenador do curso e me interessei pelo curso e depois eu fui cursar. Pena que deu errado no meio do caminho. Durante o evento será coletado materiais para a produção de um vídeo institucional narrativo contando como o IESA está presente na vida daqueles jovens, mostrando o contato dos vestibulandos com os já formados. Ou seja, a gente vai contar uma história onde os meninos, os jovens, estão em contato com quem já tem mais experiência, né? E isso é muito rico. O material será editado e publicado nas redes sociais, ou seja, vou usar esse material narrativo para ser divulgado, né, nas redes sociais, pedindo para o pessoal marcar, né? Tira uma foto, marca, conhece, marca o Instagram da IESLA, né? E daí já pode até pensar em outras subcampanhas para a rede social. Eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Não dá tempo meio que de passar tudo, mas vou só citar que a maior campanha de transmídia até hoje foi o lançamento do Batman Dark Knight. Eles fizeram vários hot sites com interações assim fantásticas. Nessa parte em azul tem um vídeo contando sobre a história, a campanha em si, que deu muito certo. Parece que foram mais de 10 milhões de pessoas envolvidas. Foi um negócio de louco, assim, foi genial. Coloquei alguns universos que a gente já conhece, que fazem muito bom uso da transmídia. Harry Potter, tanto com livro, filme, jogo, o estúdio, que virou meio que um museu do Harry Potter, os parques temáticos, então tudo conta alguma coisa do universo e é tudo muito independente. O universo Marvel, não preciso nem falar, e o Star Wars também, que sempre, desde o inicinho, tinha várias frentes de conteúdo, assim, fantásticas, assim. E o jogo League of Legends, especificadamente na última campanha de lançamento, penúltima campanha de lançamento de campeão, que o campeão é como se fosse um personagem dentro do jogo, e eles criaram um Twitter para o personagem, né? Então, além de divulgar vídeos mesmo, fizeram música, todas nas redes sociais bombaram, e eles criaram um Twitter da personificação da personagem que ia ser lançada dentro do jogo. Então a personagem tinha uma banda, ela fazia parte de uma banda, ela tweetava, ela dava a opinião dela, ela interagia com os seguidores, ela criava conteúdo dentro do Twitter, então foi fantástico. E o Senhor dos Anéis, que eu já citei. Né? Algumas outras referências eu deixei, tá tudo linkado, tá, gente? É só clicar. Transmídia marketing, storytelling para as marcas, várias coisas que eu fui consumindo para poder fazer essa apresentação, entendeu? Eu vou deixar frisado aqui a importância do Herói de Mil Faces. O Herói de Mil Faces é um livro do Joseph Campbell que conta a jornada do herói, né? Tá, beleza, vou fazer um storytelling. Como eu vou fazer um storytelling? A jornada do herói, esse livro, O Herói de Mil Faces, é perfeito para aprender a instigar o seu público a fazer uma história decente, a fazer, né, com que tudo se encaixe dentro de uma história, tá bom? Então, no mais, isso, foi bem sucinto e finalizo por aqui. Boa, Pedro, boa. Te perguntar, assim, o que eu vejo muito, no geral, é que a galera, os estudiosos vão criando nomes para as coisas, né? Que, assim,
campanha de várias mídias, né, já é mais velho que a serra, vamos dizer assim, né? Então eles vêm. Aí você viu nesses estudos alguma diferença de, por exemplo, omnichannel, que é outro termo que a galera usa para fazer esse tipo no caso é mais focado até em venda, né? São canais de vendas diferentes, né? Não só mídia. Mas você viu alguma coisa nesse sentido? Alguma discussão nesse sentido? Os termos antes usados para isso, né? A gente fazia um planejamento de mídia, que eram várias mídias. Então, tudo é transmídia, não tem o que dizer. Então, fala um pouquinho sobre isso. Tá. O que você já viu nesse estudo aí? Sim. Eu gosto de entender por que vem com esse nome agora. Ainda mais que você pegou autores aí de década de 90, né? Pegou? Como é que chama? O Levi. O Levi. O Levi, ele é bem recente. Eu estudei isso na faculdade, não é novo. Mas fala um pouquinho. Então, eu fiz a matéria de planejamento de mídia também, e era uma discussão que eu tinha com a professora, né? A gente pega, faz todo o planejamento, calcula preço, inserção, faz aquela loucura. E a grande diferença para transmídia, para o termo transmídia, é a conexão narrativa. Porque fazer um planejamento de mídia, de inserção, eu vou colocar no ônibus, eu vou colocar não sei o quê, aí vai para um outdoor, aí vai para a TV, vai para o rádio, isso não é transmídia. Isso é basicamente o replique de materiais nessas mídias. Então, eu não estou contando uma história. Eu estou até focando em venda e eu quero ter uma frequência para atingir o meu público o mais efetivamente possível. Então, essa é a grande diferença. Você não tem uma narrativa profunda. Você não tem a participação do público. Entende? Mora aí a diferença. Então, pelo que eu estou entendendo, é como se fosse a entrega de algum tipo de narrativa em várias mídias diferentes. Até com o exemplo do Senhor dos Anéis, né? Complementando uma mídia, complementando a história de outra e vice-versa, né? Isso. Exatamente. São conteúdos diferentes, né, nesse caso. São conteúdos diferentes e nesse sentido da transmídia, eles precisam ser muito independentes. Então eu falei da IESA lá que vai na escola. Vai um monte de gente da IESA vai lá na escola convidar os meninos para o evento. Aquele momento na escola, ele tem que ser autossuficiente, de alguma maneira. Entende? Mesmo se o menino não for, por exemplo, o menino não vai para o evento presencial. Ele tem que entender que o IESLA ainda é uma faculdade que vai te abraçar, né? Você vai poder fazer os cursos, etc. Tem que ser uma experiência legal para ele. E vai ser complementado pela experiência do evento online. Pelo evento presencial, pela amostra de profissão. Aí você junta, você liga as estratégias, você liga as suas ações, vamos dizer assim. Todas elas precisam ser coordenadas. No caso do IESLA, tô te pondo fogo mesmo, não esquenta não, tá? Tranquilo. Não tem a questão da narrativa. Né? Não tem nada a ver com narrativa. Não tem uma sequência de são ações pontuais que a gente sempre fez, né? Assim, a gente, assim que eu falo, em termos de marketing, o que se pensa é isso. Onde está o público e onde eu posso conversar com esse público. Então, não tem uma narrativa relativa à transmídia, concorda? Um pouco. Que é bem diferente da questão lá do Senhor dos Anéis, do Batman e por aí vai. Sim. Então, assim, o que eu entendi um pouquinho é que não tem muito a ver com publicidade em si, né? Transmídia aí, no caso, não tem muito a ver com publicidade e venda. Não? Então, eu acho que depende disso, tá? Porque ele usou o modelo aí até mesmo do LoL, que é o League of Legends, né? Apesar dele estar apresentando um personagem que é de graça, vamos dizer assim, a primeiro momento, os nerdzão, eles compram roupinha para jogo. E isso movimenta muito dinheiro, velho. Então, acho que é uma maneira nova de ganhar dinheiro com os nerdzão, tá ligado? Com esse pessoal que tem uma outra maneira de conversão, né, no caso, que não é um produto, ele é uma experiência, já é um storytelling. Mas sei lá. Tem do Magazine Luiza também, que eu li um texto uma vez falando da estratégia de transmissão da Magazine Luiza,
que é bem isso, tipo assim, a Magalu lá conversa no Twitter, tem uma narrativa, né, vai pro Instagram, se complementam, cada um funciona de forma independente, mas todos ali, tipo, fortalecem a imagem do Magazine Luiza e acaba gerando dinheiro também. Isso perscata muito com a experiência de omnichannel, que é essa questão de você contar uma única história em todos os pontos. Então, por exemplo, trazendo a questão do transmídia, você contar pedaços de história em cada lugar. Então, por exemplo, Harry Potter, você tem a saga dos livros, vem os filmes, aí na saga dos livros eles citam um outro livro que virou uma outra saga de filmes, você tem os parques, que você tem a mesma experiência de como estar lá, e assim, todo mundo está dentro de uma mesma narrativa, como por exemplo o Magalu, tem isso de a Magalu fala uma coisa, o site tem que falar mesmo, o ponto de venda tem que falar a mesma coisa, e você, independente da sua experiência, isso inclusive começou para quem está no Twitter, eu acho que o Twitter era mato, com o Ponto Frio, que o Ponto Frio tinha um Twitter que ficava as dicas do Pinguim, que ele começou muito a dar essa humanização e trazer fragmentos de história para formar um todo. Então, por exemplo, como o Fernando falou, quando você traz essa estratégia para o IESLA de vamos para a faculdade, vamos para não sei onde, você está fazendo aquele planejamento de mídia tradicional da época que eu, Fernando, nós formamos há 10, 15 anos atrás, que era assim, você tem vários canais, como você vai estar em vários canais? Transmídia seria como o IESLA vai contar, tem uma história macro, como vai contar um pedacinho daquela história em cada lugar. Então, como você vai trazer um pedacinho da história para o físico, e essa história continua, por exemplo, num vídeo no YouTube, vamos supor, você vai na escola, seria um transmídia, você entrega um flyer para o aluno, o flyer tem um QR Code. Aí no QR Code ele abre um vídeo no YouTube, e esse vídeo do YouTube conta mais um pedaço da história, que aí pode jogar para uma landing page, e aí você vai rodando a pessoa em vários pontos, que aí ela vai só tendo mais um pedaço, até que ela tenha o máximo do todo sobre aquele assunto. O Transmídia passa muito sobre isso, sabe? Star Wars, que eles lançam um prequel, depois um sequel, e você vai rodando naquele universo. Então, Transmídia é muito isso, assim, é você ter uma experiência única em diferentes canais, contando o macro de uma história em fragmentos. Quando eu pensei, foi a parte mais difícil, né? E é muito difícil mesmo, é muito complicado você sair da caixinha nesse sentido. Quando eu pensei nos eventos da IESL, eu queria tentar trazer, talvez, mas talvez mesmo se não seja transmídia, as histórias dos egressos para os alunos. Entende? Fazer essa conexão, ou seja, o cara que formou, ele tem uma bagagem, ele sabe como funciona uma graduação, justamente aquela graduação, e de alguma maneira, e talvez essa seja a história que eu queria contar, desse caminho, da jornada do menino na graduação, nesses eventos, vamos dizer assim. Entende? Tentar contar isso nos eventos. É uma estratégia de storytelling muito antiga. Storytelling tem várias categorias. Essa é, por exemplo, a jornada do herói, que é a pessoa que do nada saiu, venceu, e por coincidência a gente está em stand-by com um planejamento para o IESLA baseado exatamente nisso. Histórias de ex-alunos que para trazer para os... Depois, se você quiser, a gente pode trocar uma ideia e eu vou te apresentando, mas é assim... Ah, você mandou? Porque assim, dentro das várias categorias, a jornada do herói é a que mais engaja mesmo, storytelling, você não tinha nada, e aí um dia tudo deu certo, aí veio um plot twist, e aí, mas no final tudo chegou. É aquela história do Instagram, né? O começo de tudo deu tudo certo. A gente fez um planejamento sobre estar no aguardo para a gente apresentar depois para o cliente, mas assim, isso é bacana, só que só faltou o transmídia. Você colocou canais, mas eles não... A narrativa, faltou, acho que a narrativa, exatamente. A ideia é boa, mas faltou
Talvez você ensina pegar, como né? for. Você pegar aí o ideal, né? Você pegar, porque a IESLA, por exemplo, ela entrega da graduação ao pós-doutorado. Você pegar uma história de uma pessoa que fez de graduação ao pós-doutorado, você consegue amarrar isso em várias coisas. Então, lá na escola, vamos dizer assim, ali ensino médio, você vai falar do cara que fez graduação. Nas graduações, você já fala o mesmo cara falando da pós dele. Depois, nas pós, você fala do cara fazendo mestrado. Depois, fora, no exterior. E aí você pode ir amarrando nesse fio, né? Aí acho que aí pode funcionar melhor. E aí esse fio depois pode ir ramificando, por exemplo, o mestrado, doutorado é na Argentina. Aí você pode ir trazendo, pincelando sobre a vida na Argentina. Você pode vir na graduação falando sobre o mercado de trabalho. É assim, é como se fosse uma árvore. Você cria o tronco e aí depois você vai fazendo os galhos conectados, que aí você consegue montar uma estratégia coesa. Show, acho que ficou bom até a discussão depois para todo mundo ficar mais entendido, né? Como trazer isso para o dia a dia, que realmente acho que é a maior dificuldade, né? Pegar clientes pequenos aqui, é muito bonito falar do Batman, né? E a verba que ele tem, né? Inclusive eu fui numa exposição em São Paulo do Batman, muito legal, assim, historicamente. Já saiu do ar, lógico, mas muito top. E eu não sabia de um monte de coisa, né? Tipo assim, a gente vê alguns episódios e acha que sabe alguma coisa, mas é muito longa a história, né? Uma coisa que eu não sabia, vê se todo mundo sabia. Eu não sou muito de quadrinhos esse trem, não, mas ninguém no Batman, né? O Batman não mata ninguém, né? Vocês sabem disso, né? Todo mundo sabe? Quase todo mundo sabe, ó. A gente balançou por não. O Batman prende os caras sempre em manicômio e tal. Há uma teoria de que na piada fatal ele mata o Coringa. Por isso porque termina com a piada do Coringa e pá, em nenhum momento assim o Coringa sofre morte nem nada, né? Nem o Batman. Só que no final rola ali um close ali dos dois ali assim, de que do nada para a risada do Coringa e só o Batman fica rindo, tá ligado? Então, tipo assim, ele meio que quebrou essa regra, vamos dizer assim, na piada fatal e a curiosidade